Fala pessoal, tudo bem? Bom, de antemão, gostaria de pedir desculpa para vocês porque ontem eu tive um imprevisto e eu não consegui lançar o vídeo aqui no canal de pós-jogo como é de costume. Mas estou lançando agora, deixei avisado na aba de comunidade que o vídeo seria lançado hoje às 9 horas da noite e por um lado foi até positivo porque eu consegui fazer uma análise um pouquinho melhor na minha cabeça do que foi a partida do São Paulo contra o Bahia, que na minha visão não vai ser 100% do foco do vídeo de hoje, porque eu acho que é interessante a gente abordar alguns temas e falar sobre alguns tópicos que a gente só consegue ver quando a gente realmente para e raciocina sobre a temporada do São Paulo. Esse ano, como eu falei para vocês, a temporada do São Paulo tá muito diferente das últimas, porque de fato o São Paulo é uma incógnita, a gente nunca sabe o que esperar dos jogos do São Paulo, e se a gente for fazer um balanço, eu acredito que seja um dos piores inícios de campeonato brasileiro que nós estamos fazendo. A gente tem apenas 2 vitórias e nós já disputamos aí diversos jogos e a gente não consegue resultados positivos, a gente não consegue pontuar mesmo quando os times são ruins. Então seria até um pouco clichê eu vir aqui e falar de Bahia e São Paulo. Claro que eu vou falar porque vocês merecem um pós-jogo, vocês merecem ouvir minha opinião sobre o jogo. Só que Bahia e São Paulo é mais um retrato do que é o São Paulo na temporada, não só na temporada, mas como é mais um retrato do São Paulo do Luiz Beldia. E aí a gente vai com calma, como eu expliquei pra vocês, a tendência é ser um vídeo um pouquinho mais longo, então eu peço completamente paciência pra vocês, peço que vocês tenham paciência de me ouvir, porque realmente a gente vai abordar algumas coisas aqui que às vezes passam de forma despercebida por a maioria das pessoas. Às vezes quando a gente tá com a cabeça quente, a gente vem aqui e faz pós-jogo e aí depois a gente pensa, putz, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Então, uma breve pincelada sobre o que foi São Paulo e Bahia. São Paulo foi disputar lá na Arena Fonte Nova mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, poxa vida, como vocês são alarmistas. Nossa, a gente não tá nem na metade do campeonato e vocês já estão desesperados. Eu me preocupo, eu não sei como tá aí do lado, não sei como é a percepção de vocês, mas eu me preocupo muito do que o São Paulo está produzindo ou do que o São Paulo está deixando de produzir, na verdade. Porque a criação do São Paulo é praticamente nula. E isso não é somente por causa dos desfalques, porque a gente já trouxe aqui dados de outros treinadores que conseguiam fazer um time completamente inferior jogar. E hoje, atualmente, a nossa comissão não consegue fazer esses jogadores jogar. Na verdade, eu acho que eu cheguei à conclusão que o São Paulo é uma incógnita porque nem eles sabem o que eles estão fazendo lá. Na maioria das vezes a gente nem tem o nosso treinador na beira do campo. Então, somente uma pincelada aí sobre o que foi Bahia e São Paulo. Fomos até a Fonte Nova, vale dizer que desde que o Rogério começou a carreira como técnico, ele nunca havia ganhado do São Paulo, só que nós temos o treinador aí que é completamente apto em quebrar tabus negativos contra o São Paulo, então Rogério Ceni conseguiu a primeira vitória, acredito que foi uma vitória completamente merecida do Bahia. O Bahia, de fato, esteve melhor do que o São Paulo, teve alguns momentos da partida em que o São Paulo até tentou alguma coisa, perdeu alguns gols, como é de costume perder, mas na maioria do tempo era o Bahia que dominava as ações e o Rafael, mais uma vez, tentando salvar o São Paulo e não conseguiu. Lances polêmicos da partida. Eu achei que o pênalti do São Paulo existiu e achei que o pênalti do Bahia existiu. Para mim não teve nenhum problema com a arbitragem, eu acho que a arbitragem passou completamente ilesa, passou isenta, né, nessa partida, porque para mim não teve erro de nenhuma parte. De fato foi pênalti para os dois lados, tanto para o Bahia quanto para o São Paulo, mas não foi suficiente para o São Paulo empatar a partida, porque não é sempre que a gente vai ter sorte, não é sempre que a gente vai ter um jogador inspirado, não é sempre que a gente vai ter uma joia de Cotia entrando e resolvendo, não é sempre que a gente vai ter isso. Então, às vezes, quando a gente joga muito pra empatar, a gente acaba perdendo. Porque ou a gente dá a sorte de ganhar, ou empata, ou perde. E na maioria das vezes, quando a gente joga pra empatar, a gente corre um risco muito grande de perder, que foi o que aconteceu ontem. O São Paulo realmente jogou pra empatar, o São Paulo em nenhum momento queria vencer a partida, jogou mais pra empatar,
e acabou perdendo porque, de fato, o Bahia estava melhor do que o São Paulo. O primeiro gol do Bahia foi lei do ex, né? Claro, tava óbvio. O cara nunca tinha feito gol, não tinha feito gol na temporada, fez no São Paulo. O São Paulo também é um chama-gol de ex-jogador, mas enfim. E aí o Bahia conseguiu vencer a partida e o São Paulo ficou estacionado. Então, somente uma pincelada, porque isso pra mim é somente mais uma gotinha da água que está sendo colocada na caixa d'água, prestes a explodir e vazar água para tudo quanto é lado. Por que eu falo isso? O São Paulo do Luiz Ubeldia é um time incapaz de passar medo para qualquer adversário. E isso não se dá somente pelos desfalques. Eu acho que quando a gente se apoia na teoria de que os desfalques estão atrapalhando o São Paulo, isso é completamente inútil. Porque a gente tem jogadores e, se vocês perceberem, a gente não tem um plano de jogo, a gente não tem estratégia, a gente não tem um time bem montado. E para piorar, a gente quase nunca tem o nosso técnico à beira do gramado. Porque se alguém, de todo o meu coração, isso era legal no começo, agora não é mais. Se alguém romantiza e se alguém acha bacana, acha que, nossa, é extremamente legal, é extremamente positivo ele viver fora dos jogos do São Paulo porque ele toma cartão amarelo em cima de cartão amarelo, é expulso em cima de expulsão. Se alguém acha divertido e se alguém acha isso bacana, eu propriamente não acho. Eu acho que a gente tem que ter o treinador porque ruim com ele, pior sem ele, apesar de que a comissão pensa exatamente igual ele, tem as mesmas teorias, tem as mesmas convicções, as mesmas substituições, então a gente não mexe na espinha dorsal do time. Ele prefere mexer fazendo dobra de lateral, colocando o Wendel, que na minha visão ainda não tá bem pelo São Paulo, completamente ineficiente, colocando jogadores que não estão rendendo. Então ele tem o mesmo pensamento do Zubeldia. E aí eu quero trazer aqui um balanço interessante, que inclusive eu vi até aqui no próprio X, e eu salvei porque eu achei interessante justamente a questão do Zubeldia e a arbitragem, essa relação. Então vamos lá. No total do Zubeldia, dirigindo o São Paulo, lembrando que ele já está há um ano no São Paulo, ele tomou 34 cartões, sendo 31 amarelo e 3 vermelhos. Qual é o índice de aproveitamento quando a gente não tem ele na beira do campo? Nós já vencemos 2 partidas, empatamos 1 e perdemos 4 partidas. Eu não sei se vocês vão se lembrar de um jogo completamente emblemático, aonde o Maxi Cubeiras passou quase 90 minutos sem fazer uma substituição. O time do São Paulo se arrastando em campo. E ele não quis mexer no time, acho que ele mexeu quando estava perto dos acréscimos, quando já não tinha mais o que fazer. Os jogadores se arrastando em campo e ele não fez uma substituição. Então a gente consegue ver que o aproveitamento, como eu falei, ruim com ele, pior sem ele. Vale a gente destacar que ele inclusive já está suspenso do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Então vai ter o sorteio agora, a gente vai descobrir qual vai ser o time que a gente vai pegar, mas independente do time que a gente for pegar, o senhor Luiz Ubeldia está já suspenso porque ele tomou o cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo. O Zubeldia, ele é o segundo técnico com mais cartões desde a sua estreia. O primeiro é o Abel Ferreira. Então ele tá ficando atrás apenas do Abel Ferreira. O que pra mim é muito ruim, porque a gente precisa ter um treinador e não tem como a gente romantizar isso. Então, além do time não apresentar absolutamente nada no Campeonato Brasileiro, o que é extremamente preocupante, marquem a data de hoje, tá? Dia 1º de junho de 2025. Eu estou falando pra vocês, se ninguém de dentro do São Paulo abrir bem os olhos e perceber o que tá acontecendo, a gente vai correr um sério risco de ser rebaixado esse ano. E eu tô falando isso com essa calma porque eu já surtei tudo que eu tinha pra surtar ontem. Eu já gritei tudo que eu tinha pra gritar e eu já xinguei tudo que eu tinha pra xingar. Então hoje eu tô na paz do Senhor. Mas se ninguém abrir os olhos para o que tá acontecendo, a chance do São Paulo ser rebaixado esse ano é enorme. Porque tem uma galera que fica com aquele discursinho de tá tudo bem,
sabe? Ai, não tá nem na metade do campeonato. Quando chegar na 30ª rodada, que não tiver mais o que fazer, a gente estiver naquela pindaíba, necessitando vencer e não conseguir chegar naquela parte que sufoca, aí vai ter gente que vai vir aqui e vai falar, poxa, bem que você falou, bem que eu avisei. Só que voz eu tenho? Que voz eu tenho? Agora que o líder da principal organizada do São Paulo tá decidindo se manifestar. Depois que a gente perdeu pro Mirassol em casa. É que eles estão decidindo se manifestar contra a comissão do Zubeldia. Porque a gente tem somente mais um jogo, que é o jogo contra o Vasco. A gente não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, que o sorteio vai ser depois. A gente só tem um jogo contra o Vasco. Depois disso, a gente vai ficar parado, porque é o Super Mundial. E esse seria o exato momento de você, ó, beijo, Luiz Zubeldia, muito obrigado pelo que você fez até agora, ou que você não fez. Até uma próxima, ir atrás de outro treinador no mercado, porque tem sim, tem treinador no mercado, tem treinador que a gente pode ir atrás, ir atrás de outro treinador e dar esse tempo dessa parada para esse treinador chegar, colocar suas ideias em prática e o time estar pronto com os jogadores recuperados. Quando o São Paulo tinha Lucas, quando o São Paulo tinha Oscar, no Paulista, principalmente, o que o São Paulo produzia? Nada. Então, essas desculpinhas que a maioria da mídia e a maioria dos torcedores do São Paulo dá, comigo não cola, comigo não existe. Não adianta você justificar que o Zubeldia, o time só tá assim, o time só tá ruim, porque o São Paulo tá sem os melhores jogadores. Vocês estão de brincadeira comigo. No Paulista, quando a gente tava se fudendo lá contra, acho que, Velo Clube, contra aqueles times ruins lá, não tinha Lucas? Não tinha Oscar? É lógico que tinha. E mesmo assim o time não produzia. O problema nitidamente, claro que não é somente a comissão. Porque se a gente for pegar pra falar, pô, dá pra criticar aqui, por exemplo, o Júlio Casares. Aonde que o Júlio Casares estava ontem, quando a gente tava tomando um sapeco do Bahia? Ele tava assistindo a final da Champions League. Ele tava arquitetando pra vender, que já vendeu inclusive, um moleque que nem estreou no profissional. Ele tá na base e já foi vendido. Ele nem estreou. Não deu nem tempo dele estrear no profissional. Ele já foi vendido. Tá vendido o Ângelo, o lateral. Tá vendido. Então, é somente isso, para isso que ele presta. Porque ele acha que tá tudo bem. Essa diretoria do São Paulo acha que tá tudo bem. A gente é feito de otário, a gente é feito de palhaço, então os preços dos ingressos lá no talo. E ainda tem que invar em jogos do São Paulo, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Ainda tem que invar o preço lá no talo, numa promessa de uma arquibancada amarela, que agora, como é Morumbis, eu não sei mais o nome da arquibancada, mas o setor que era para ser um setor mais acessível, com preços mais acessíveis, cadê? Cadê esse setor? Promessa de ser transparente já não tem, né? Já não tem, já não tá sendo mais transparente. A gente não sabe mais como é que questão de balancete, a gente sabe que deve milhões de reais, deve somente para 2 pessoas, Deus e o mundo. E aí não tem transparência, vende jogador a preço de banana, porque essa é a diretoria. Júlio Casares, Belmonte que eu já falei aqui e já repeti, não tinha nem que tá lá. Não tinha nem que estar lá exercendo o cargo que ele está exercendo. Não tem força de bastidor, mas tá lá assistindo a final da Champions League. Tá vendendo jogador a preço de banana. Então, é óbvio que o problema não é o Luiz Zubeldia. Só que é claro, lúcido, transparente, cristalino como água. O trabalho não está dando certo. E não adianta jogador ficar indo em podcast falando que o treinador é bom. Não adianta se vocês não mostram em campo. Não tem como vocês falarem que o cara é bom, que as ideias do cara são boas, se vocês não mostram em campo, se vocês não jogam futebol. Não adianta. Não adianta. Claro que o Bahia, atualmente, joga mais organizado que o São Paulo. Na verdade, qualquer time hoje em dia joga mais organizado que o São Paulo. Se a gente for parar para reparar. Qualquer time joga mais organizado. Qualquer time tem padrão. Qualquer time não tem só a questão de chuveirinho na área. Porque o São Paulo, para mim, é muito claro. O São Paulo joga, na maioria das vezes, numa proposta mais defensiva. Ele sempre escala o time numa proposta mais defensiva. E aí, o que a gente tem? Não tem jogada ensaiada, começa por aí. Mas a gente tem chuveirinho. Mas a gente tem tentativas frustradas de enfiadas de bola. Claro que, novamente, eu vou repetir,
Não é 100% da culpa da comissão do Zubeldia, porque tem jogador também que perde gol embaixo da trave. Não tem como a gente falar também que o treinador erra nisso. Claro que não. O treinador erra no time não ter um padrão. Já há um ano do trabalho dele, o time não tem um padrão. O time se destaca apenas porque alguns jogadores conseguem fazer uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Alguns jogadores que são talentosos às vezes se destacam, acertam um puta chute de fora da área, ou até os meninos de Cotia, que na maioria das vezes não tem medo de nada, sai driblando 1, 2, entra na cara do gol e faz o gol. Às vezes, na maioria das vezes, ele é salvo justamente por isso. E não porque o trabalho dele tem pontos positivos. Só que ele não tem culpa de ter jogador que erra gol embaixo da trave, que erra pênalti. Ele não tem essa culpa, obviamente. Só que vocês conseguem olhar pra mim e dizer que o trabalho do Zubeldia é bom? Porque, honestamente, eu não vejo nada de positivo. E o jogo do Bahia é mais um reflexo do que é o São Paulo. E antes da parada, a gente tem o Vasco. Vocês acham que o São Paulo vai conseguir vencer o Vasco? Vocês acham que tem essa possibilidade? O Vasco que agora tá voando com o Fernando Diniz, porque sempre todo o começo de trabalho do Fernando Diniz é assim? Vocês acham que o São Paulo consegue vencer o Vasco? Gente, e aí a gente só vai se afundar. É assim, é bizarro até dizer que o São Paulo não tá na zona de rebaixamento porque tem time muito pior. Tem time que tá se esforçando fortemente para cair. O Sport é um deles, o Vitória não vem fazendo bons jogos. O próprio Santos, que perdeu hoje, não vem fazendo bons jogos, tá em crise. Tá toda essa polêmica do Neymar. Então, assim, o São Paulo só não está na zona do rebaixamento porque tem time pior. Só que se esses times derem um up e o São Paulo continuar no down, o que a gente faz? Porque eu já falei pra vocês, quem vai chorar, quem vai sofrer, somos nós, gente. Somos nós, torcedores. Porque ano que vem, se o São Paulo, Deus me livre e guarde, é rebaixado, todo mundo sai. Todo mundo sai. Vira as costas e o São Paulo que se dane na Série B. E aí a gente vai falar, poxa, a gente poderia ter feito alguma coisa. Porque se a gente pegar um balanço do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo estreou já jogando mal contra o Sport, o Caleri perdeu um pênalti. Então a gente empatou 0-0. Depois a gente empatou de novo, novamente, com o Atlético Mineiro, onde teve aqueles errinhos de arbitragem. Empatou novamente com o Cruzeiro. Empatou novamente com o Botafogo. Depois a gente pegou o Ceará, pegou o Santos, ganhamos do Santos. Depois a gente pegou o Ceará, empatamos com o Ceará, empatamos com o Fortaleza, que não vem fazendo uma boa temporada aí de campeonato brasileiro. Perdemos pro Palmeiras, ganhamos do Grêmio com todas aquelas polêmicas aí que aconteceram, perdemos pro Mirassol e perdemos pro Bahia. Vocês realmente acham que isso aqui é um campeonato brasileiro bom? E eu vou pegar aqui a classificação em tempo real, porque tem algumas partidas que estão acontecendo no momento. Então eu vou pegar aqui a classificação em tempo real. O São Paulo atualmente está na 13ª colocação. O Internacional está atrás do São Paulo e o Internacional está atualmente perdendo para o Fluminense. O Internacional também deu uma caída bacana na temporada. Abaixo, nós temos o Vasco da Gama, que venceu a sua partida. Na verdade, o Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino. Depois, a gente tem o Vitória, que empatou com o Corinthians hoje em 0-0. Aí, na zona do rebaixamento, a gente tem o Fortaleza com 10 pontos, o Santos com 8, Juventude com 8 e o Sport com 3. O Sport, basicamente, lá para trás. Juventude perdeu a sua partida. O Fortaleza perdeu hoje para o Flamengo, tomou um pipoco do Flamengo, 5-0. Então, atualmente, agora no momento, o São Paulo não pode ir para a zona do rebaixamento. Mas na próxima rodada, pode, porque o São Paulo tá a exatos 2 pontos da zona do rebaixamento. E até quando a gente vai normalizar isso? Até quando a gente vai achar normal essa mediocridade? Até quando a gente vai achar normal o São Paulo não disputar, não entrar para ganhar? Até quando a gente vai achar isso normal? Por isso que eu falei pra vocês que eu não ia tocar no assunto de Bahia e São Paulo, porque é mais do mesmo, e eu não vou ficar sendo repetitiva com vocês. Eu prefiro vir aqui trazer um balanço, falar do que é real, do que pode acontecer, do que ficar aqui falando, porque o São Paulo é zero criatividade,
Ah, porque o trabalho do Beldia é ruim. Eu não aguento mais falar isso, gente. Parece que é sempre a mesma coisa. É sempre tudo igual, sabe? Uma coisa ou outra que foge do controle. Que foge do que era pra ser. Uma coisa ou outra. Esse é o maior problema. Infelizmente, esse é o maior problema. E eu, sinceramente, não consigo enxergar um futuro pro Zubeldia no São Paulo. Eu não consigo, eu acho que ele não vai conseguir extrair mais nada desse elenco. E quanto mais cedo essa diretoria perceber, melhor. Quanto mais cedo perceber que não adianta insistir, que não adianta ficar batendo nessa tecla, porque eu falo pra vocês, se derem esse tempo dessa pausa pro Zubeldia, é a maior merda que essa diretoria vai fazer. A maior merda é assim, jogou contra o Vasco, perdeu, beijo e tchau, Zubeldia. Beijo e tchau. Chega, gente, não dá mais. Não tem mais condição. Vai atrás de um treinador no mercado. Usa essa pausa realmente para ajustar o time, para recuperar quem tem que recuperar, para nessa segunda fase do ano, praticamente, que já tá na metade do ano, para essa segunda fase do ano, a gente finalmente conseguir engrenar. Porque é nesse momento que a gente tem que crescer. É nesse momento. Cruzeiro começou muito mal. Onde o Cruzeiro tá hoje? Ganhando do Palmeiras. Ganhando praticamente todos os jogos. Nunca é tarde para mudar. De verdade mesmo, nunca é tarde pra mudar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de ontem contra o Bahia, o que vocês acham desse balanço da temporada do São Paulo. Vou estar curtindo e respondendo alguns comentários, tá bom? Agradecer também, especialmente a todo mundo que colabora aqui com o canal, seja com o Valeu Demais ou com o Seja Membro. Muito obrigada, gente, de coração. Quem faz o canal são vocês. Então, um grande beijo pra vocês. E nos vemos em breve.